Qual capítulo? 13. Onde o texto é mais longo, onde tem mais detalhes relacionados com esta palavra. E este encaminhamento é relacionado com o retiro. E tudo que encaminhamos hoje pela manhã, se porventura você não estava aqui pela manhã, você necessita correr para receber os encaminhamentos. Se alguém estava enfermo pela manhã, não pôde estar aqui. Se alguém estava em prisão de trabalho pela manhã, não pôde estar. Você, se não quer ficar para trás, corra para receber as orientações. Pode receber através da sua equipe, mas também através da gravação. O que é para nós conversarmos neste período agora, nestes dias. Até quando? Esta semana que começou hoje, até quando iremos conversar? Até o final do mês de março. Este é o assunto. Alguém já começou a conversar em casa? Não deu tempo, né? Para ler os 3 capítulos hoje, não deu tempo. E agora começar a conversar em casa sobre o retiro à Igreja da Palavra e do Poder e sobre a Igreja da Palavra e do Poder. Então as equipes irão conversar sobre isso em todo o tempo em que os irmãos se encontrarem, irão conversar sobre isto. Eu quero pedir aos amados, a todos para relerem quem já fez a 2ª ou a 3ª leitura. Eu quero pedir para fazer então uma 4ª e ouvindo esta proclamação. Isto foi uma proclamação, uma pregação. É a palavra que nós sabemos, é a palavra no sentido da manifestação do Espírito Santo. É parte do retiro. 10 ciclos de prata e uma camisa. Então, compõe o retiro à Igreja da Palavra e do Poder. Na sua primeira leitura, certamente, você entendeu pouco. Na segunda, entendeu um pouco mais. Na terceira, aumentou o entendimento. E na 4ª, o Espírito Santo começará a ministrar o seu próprio Espírito. Então, as orientações que recebemos desde sábado, dentro do retiro, esta palavra era para começar a ser lida no sábado. E então agora, nesta semana, lute para você ler pelo menos mais 2 vezes. E ouça o Senhor. Ouça o Senhor. Você já leu 3 vezes? Então leia mais 2 nesta semana. E se você achar que isto é uma coisa chata e você não entendeu nada, se você não entender nada do que está nesta proclamação, leia ouvindo o pregador, ouvindo como esta palavra foi dada e foi proclamada, e como surgiu esta mensagem. Então, recorde isso, comece por aqui. Cada vez que a leio, eu começo por aqui. E quando chega nos textos bíblicos, mais importante do que segue é ler os textos bíblicos. E ele a imprimiu aqui para que possamos ler o texto. E você pode também abrir a sua Bíblia, na sua versão, e ver quais os textos que aqui estão, e ler na sua versão. E na sequência, começar a ouvir a exposição desta palavra e a sua aplicação. E então a apresentação de quem é o levita, esse levita, quem é o levita, e depois a aplicação do que aconteceu com ele, e a aplicação disto aí com a palavra pragmatismo. O que é isto em você? Isso está impregnado de fato na mentalidade do século XX e do século XXI. E o humanismo que é. E como isso está manifestado na igreja todos os tempos. E depois, respeito por toda a forma de vida, como o humanismo se manifesta. Incrível que aí está aí esses personagens, cujos nomes os irmãos mencionaram no domingo passado. E a aplicação que vai chegando. Leia a orientação da última página que nós encaminhamos nesta semana. Ouça pelo menos 2 vezes. Saiba que o maligno está atacando você através do que nesta proclamação é denunciado. Se você não ouvir isto, dificilmente você ouvirá o Espírito Santo, mesmo que Jesus se apresentasse diante de você em glória e etc. Então, nesta semana, a parábola do semeador, para lermos e anotarmos. E tome
dos 3 evangelhos, anote as distinções. E anote o que é acrescentado em um que não está no outro. Por exemplo, eu anotei hoje à tarde, enquanto lia, que no Evangelho de Mateus, quando ele diz acerca de quem veio tirar a palavra que havia sido semeada, a palavra de Deus. Eu observei que em Mateus diz no verso 19, que quem vem arrebatá-la é o maligno, o nome do ex-Lúcifer, descrevendo o caráter dele, a natureza dele, tudo o que ele faz, e como nome próprio. Observei isto. E a mesma palavra, o que corresponde a isto no Evangelho de Marcos, descobri que usa outro termo. E qual é o termo? Quem veio tirar a palavra? Em Marcos, qual é o nome? Qual é o nome? Satanás, em Marcos. E lendo a palavra de Jesus, do Evangelho de Lucas, qual é o nome? Em Lucas, qual é o nome dele? Do que arrebata, do que tira, do que arranca a palavra? Qual? O diabo. Em Mateus, é o maligno, o nome dele. Em Marcos, o nome é Satanás. Em Lucas, é o diabo. Estou trazendo este exemplo para mostrar, ajudá-lo a perceber nesse encaminhamento. Tome os textos dos 3 evangelhos e faça uma observação detalhada. E anote o que está em um dos evangelhos e que não está no outro, e o que está no outro que não está neste. E anote e destaque até você ter a revelação inteira tal como ela foi dada. E se porventura alguém se achar muito prático, muito pragmático, e então disser, por que ler nos 3 evangelhos se é a mesma coisa? Basta ler em um. Não é ser muito prático, muito pragmático? Por que gastar tempo? 10 minutos se eu poderia precisar de apenas 3. Ler a mesma coisa nos mesmos evangelhos, em outros evangelhos. Meus amados, se fosse necessário apenas uma vez, o Senhor Jesus e o Espírito Santo não teria mandado escrever 3 vezes. Bastaria termos consciência disto. A revelação escrita do Senhor é tal como ela está. Mesmo quando a mesma palavra, a mesma revelação dada em um lugar, é dada no outro lugar você diz, eu já li naquele lugar, então esta não preciso. Estou dizendo que Deus, Yahvé, Triuno, Espírito Santo, é um chato que pensa que nós não temos o que fazer, e porque ele repete as mesmas coisas. Se ele fez escrever 3 vezes esta parábola, a revelação dele está sendo dada nas 3 vezes. E cada vez que você ler, ele está lhe falando em um contexto, de uma forma, e também está revelando o que ele deseja nos dizer e plantar o que ele deseja plantar em nós. Tome os 3 textos. Comece logo pelo verso. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se junto ao mar. Aí começa o texto. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se junto ao mar. Caso você seja tão pragmático e que queira começar já na explicação da parábola, no verso 18, deixe os versos anteriores para trás. Me interessa a aplicação. Começa no verso 18. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, etc, etc. Então você quer chegar logo na aplicação, no que ele diz, do que ele estava dizendo. Então pode ter certeza que nada dele vai entrar em você.
Comece do verso 1, no capítulo 13. E deixe o Espírito Santo falar com você o que ele está dizendo aí. Por exemplo,